Tudo bom, galera? Professor José Carlos Lemos, professor de História, Português, Literatura, e é isso aí. Bom, galera, hoje eu tô aqui, vestibular da URGS 2011, provas comentadas. Vamos ver qual foi a primeira questão do vestibular da URGS de 2011 de língua portuguesa? Hoje não vamos trabalhar história, hoje vamos trabalhar língua portuguesa. Bom, deixa eu fazer uma pequena troca aqui, né? Colocar o meu óculos. E vamos lá. Vamos ver. Aqui, 2011. Primeira questão da URGS. Olha só. Língua portuguesa é um texto adaptado de Snick, J.M. Veneno, Remédio, o Futebol e o Brasil. São Paulo, Companhia das Letras, 2008, páginas 13 e 14. Então, é um texto, né, que relaciona essa temática. Bom, a primeira questão da URGS refere-se à linha 13, 22 e 36 deste texto. E diz assim: assinale a alternativa que preenche corretamente as lagunas das linhas 13, 22 e 36 nesta ordem. Primeira palavra, corta-luzes. Segunda palavra, estetizante. Terceira palavra, pasoliniano. E aí vai. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Tudo nesta ordem. Então, gente, esta questão trata de aspectos de morfologia, especificamente flexão de palavras compostas e de ortografia de palavras derivadas por sufixação. Primeira questão do vestibular de 2012, verbos. Primeira questão do vestibular de 2011, sufixação, morfologia. Gente, nós vamos dar continuidade hoje à fonologia. A fonologia. Preciso colocar questões, né, relacionadas à temática que foi estudada, né? A diferença, né, de letra e fonema. Tax, quantas letras tem e quantos fonemas tem. Nas palavras dizia, mesa, amizade, fazia, examinar, exato. As letras Z, S e X, qual o fonema que elas representam? E aí vai por diante. Hoje eu não vou fazer questionário, gente, mas nós vamos fazer um questionário sobre fonema, sim. Agora nós vamos para a classificação dos fonemas. Quais são as classificações dos fonemas? Os fonemas da língua portuguesa classificam-se em vogais e consoantes, semivogais. Vamos lá. Primeiro,
classificação dos fonemas. Primeiro, vogais. São fonemas sonoros produzidos por uma corrente de ar que passa livremente pela boca. Em nossa língua, desempenham o papel de núcleo das sílabas. E eu vou citar algumas palavras. Exemplo: cama, janela, amigo, bambu. Nessas, nós podemos distinguir bem as vogais. Agora, número 2, segundo, as consoantes. São ruídos que, em sua articulação, resultam de algum obstáculo encontrado pela corrente de ar. As consoantes apenas conseguem formar sílabas quando acompanhadas de vogal. Exemplo: dedo, gato, giló e rato. Terceiro, as semivogais. São fonemas I, E, U. Quando se juntam a uma vogal para com ela formar uma sílaba. As semivogais nunca funcionam como base de sílaba. As semivogais nunca funcionam como base de sílaba. Vamos lá. Carie, Goiás, pai. Vejam só, são duas vogais que não funcionam como sílabas, mas são semivogais, são fonemas. Agora, preste atenção. Comparando esses exemplos de semivogais, como amigo e bambu, notamos que nestas palavras as letras I e U são vogais e funcionam como base das sílabas mi e bu, respectivamente. Agora é uma matéria nova. Encontro vocálico. Os encontros vocálicos são agrupamentos de vogais e semivogais sem consoantes intermediárias, podendo ocorrer numa mesma sílaba ou em sílabas separadas. Há, na língua portuguesa, 3 tipos de encontros vocálicos. Primeiro, ditongo. Encontro numa mesma sílaba de uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa. Há 2 tipos de ditongo. Ditongo crescente, quando a semivogal vem antes da vogal. Exemplo: tenue, Lúcia, glória. Agora, ditongo decrescente, quando a vogal vem antes da semivogal. Pai, Laura, chapéu. Sinto falta de um quadro, gente, para escrever essas palavras e explicar melhor, mas acredito que dê para compreender muito bem.
a diferença entre o ditongo crescente e o ditongo decrescente. Primeiro, a semivogal vem antes da vogal. E segundo, a vogal vem antes da semivogal. Os ditongos podem ser orais, quando o som das vogais é emitido apenas pela boca, couro, véu. Nasais, quando o som das semivogais sai pela boca e parte pelo nariz. Alguém se lembrou dela? Tão importante para nós, que nos deu a vida. Isso mesmo, mãe, muito, jovem, põe. Agora eu vou fazer uma pequena reflexão sobre a reforma ortográfica. Deixam de ser acentuados os ditongos abertos ei, oi e el das palavras paroxítonas. Vejam bem, gente, nós estamos falando de ditongos. Então vamos lá para os ditongos abertos agora. Depois do acordo, assembleia, correia, paranoico, jiboia, heróico, apoio, apoio, alcateia, asteroide, boia, colmeia, estreia, alcoides, epopeia, joia, odisseia, plateia, tramóia, boleia, onomatopeia. Mais adiante vamos descobrir o que significa a palavra onomatopeia. E odisseia é uma palavra muito importante, hein? Então, esses são os ditongos abertos, terminados em ei, oi e el, das palavras paroxítonas, que não tem mais acento pela reforma ortográfica. Também está incluído plebeia, paleozoico, Troia, Galileia, geleia e escarcel. Não tem mais acento estes ditongos abertos terminados em ei, oi, el pela reforma ortográfica. Agora vamos falar de tritongo. Encontro numa mesma sílaba de uma semivogal com uma vogal e outra semivogal. Tritongo. Nessa mesma ordem. Então nós temos aqui como exemplos Uruguai, enxágue, averiguei, hiato. Encontro imediato de duas vogais, cada uma delas numa sílaba diferente. Gente, isso aqui é a matéria do Casarão da Várzea, Colégio Militar, turma do 6º ano. Também é matéria de concurso de ensino fundamental. Também é matéria de vestibular. Também cai no vestibular. Vamos lá. Encontro imediato de duas vogais, cada uma delas numa sílaba diferente. Raiz, saúde e Luana. Preste atenção. Os verbos terminados em an e em na terceira pessoa do plural e as palavras terminadas em
constituem ditongo nasal decrescente. Amavam, exemplo, né, gente? Amavam, brincavam, estudavam, alguém, também, armazém e amém, né? Quando a gente agradece ao nosso anjinho Miguel pelos nossos livramentos, pela sua ponta de espada que nos livra de tanta coisa ruim. Gratidão, anjinho Miguel. Encontros consonantais. O agrupamento de duas ou mais consoantes sem vogal intermediária recebe o nome de encontro consonantal. E há basicamente dois tipos de encontros consonantais. Essa não tá difícil, né, gente? Essa é fácil. Letra A. Encontros consonantais perfeitos. Os que resultam do contato consoante mais L ou R. São encontros que ocorrem numa mesma sílaba, como nos vocábulos prato, placa, broche, blusa, treinó, atleta, crise, clave, franco, flanco e etc, etc e etc. Letra B. Encontros consonantais imperfeitos. Aqueles são os perfeitos. Agora os imperfeitos. Os que resultam do contato de duas consoantes pertencentes a sílabas diferentes. Abdicar, subsolo, advogado, admitir, algema, corte, e etc, e etc, e etc. Há ainda grupos consonantais que surgem no início dos vocábulos. São, por isso, inseparáveis. Olha só, gente. Pneumonia, psicose. Quem assistiu já o filme Psicose? É um clássico. Não vou falar o nome do autor do filme, né? Hitchcock. Albert Hitchcock. Alguém lembra de Psicose? Vou dar uma dica. No cinema da URGS, aqui próximo à reitoria, na Paulo Gama, geralmente, uma ou duas vezes por ano, eles passam esse filme, né? Porque eles recapitulam filmes clássicos e passam esse filme. E é uma ótima dica, é um ótimo filme, gente, para assistir. Cinema muito bem climatizado, com ar-condicionado, e poltronas confortáveis, um telão imenso. E não só o público, como as pessoas que também passam o filme ali são pessoas super agradáveis, pessoas muito queridas. E fica a dica de assistir Psicose, né? Então, Psicose é o que, gente? Psicose. Há ainda grupos consonantais que surgem no início dos vocábulos, são por isso inseparáveis, né? O que? É um grupo consonantal. Psicose é um grupo consonantal que ocorre no início do vocábulo. Agora aqui tem um questionário, mas eu não vou passar esse questionário para vocês agora, eu vou passar mais adiante. E a nossa próxima matéria, galera, é dígrafo. Dígrafo ainda é uma matéria que cai no casarão da várzea, turminha do 6º ano, mas essa galera que quer fazer concurso de ensino fundamental também é muito importante essa matéria. Também é muito importante para quem for fazer um vestibular, né? Mas dígrafo é uma coisa muito simples que todos sabem. Professor, por que o senhor vai passar dígrafo? Nós temos que passar todo o fonema, morfologia,
e nós vamos, né, iniciar de forma espetacular estas aulas. Então agora a próxima aula será dígrafo e dígrafos consonantais, né? Dígrafo é uma matéria fácil, gente, é uma matéria super simples. Também vamos falar sobre sílabas, né? Sobre divisão de sílabas e dali em diante. Nós vamos depois entrarmos em sinais, não é acentuação, é sinais gráficos. Alguém lembra da sílaba tônica, da sílaba átona? Gente, hoje eu não vou tomar uma água tônica, hoje eu vou tomar uma Coca-Cola. A aula vai encerrar por aqui. Nós falamos sobre a primeira questão do vestibular da URGS de 2011. E é uma matéria que está bem próxima aqui, que nós vamos estudar ela. E eu acredito que a galerinha aí, ó, que está se preparando para o casarão da várzea aí, ó, está pagando aula particular, que o pai está suando, que está fazendo muito exercício, esse vídeo aí vai ajudar bastante, né? É uma galera que mais tarde, ó, sim senhor, né? Ou vai para ESA, ou vai para Agulhas Negras, ou Marinha, Aeronáutica, né? É uma galera que está se preparando com muita responsabilidade. Levanta às 5 horas da manhã, né? Pegar aquele ônibus que muitas vezes não é cuidado pelos nossos legisladores. Já falei de um governador que queria mandar os legisladores de Porto Alegre, de que forma para o Rio de Janeiro? Presos em grilhões. Por quê? Porque não queriam assumir sua responsabilidade. Não é a responsabilidade que um aluno do colégio do Casarão da Várzea tem de levantar às 5 horas da manhã, mãe, cadê o café? Ir lá tomar aquele cafezinho e sair na chuva, no frio de 0 graus. E muitas vezes a calçada está esburacada, a rua está esburacada, passa um automóvel, dá um banho de chuva às 6 horas da manhã na galera, e a galera vai pro colégio e fica lá até o meio-dia ensopado, com os pés molhados, com as calças molhadas, assistindo aquela aula para amanhã, né, desenvolver o nosso país para melhor. Então é uma galera que amanhã, ó, vai ter a continência. Mas nós também, né, acreditamos na galera não apenas da escola pública do Colégio Militar, mas de todas as escolas públicas, Júlio de Castilho, Protásio Alves, né? Todas as escolas, os EJAs, eu sou de EJA, tive muita ajuda dos meus professores, então a gente acredita nessa galera aí. E fica, né, o nosso agradecimento ao Anjo Miguel, né? E eu acredito que ele vai gostar desta aula também. Então, esta é a nossa aula de língua portuguesa. Tchau, gente. Uma boa aula para vocês. Se inscrevam no canal, compartilhem, deixem aquele like.